Bom dia, meus amados irmãos, na graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O mundo é dos mais fortes. É uma afirmação muito comum na idade moderna. E assim, as pessoas são estimuladas constantemente a sempre querer ser autônomas, fortes e serem autossuficientes. Mas a Escritura termina nos apontando para um caminho diferente que o Criador tem para as suas criaturas. E encerrando o Salmo 70, versículo de número 5, diz assim Davi, o salmista: Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Por toda a Escritura, nós vamos vendo uma indicação diferente, que é exatamente nessa pequenez do homem que Deus manifesta o seu poder. Deus já tinha dito por Davi, no Salmo 51, que nós vimos antes, que Deus se agrada de um coração quebrantado. O Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E Davi, portanto, já tinha experimentado muitas vezes em sua vida que é na pequenez, na fraqueza, no coração sincero, reconhecendo a sua necessidade de Deus, que ele via a manifestação do poder do Senhor. Mas não apenas Davi viu isso muitas vezes na sua vida. Nós vemos isso na própria história de Israel. Em Juízes, capítulo 7, num clássico momento em que Israel verá a libertação do Senhor, vemos o testemunho de que Deus manifesta o seu poder exatamente na pequenez do homem que reconhece a necessidade do Senhor. Quando Gideão vai lutar contra os midianitas, Deus o conduz a um número ínfimo de pessoas, 300 homens. Quando Gideão conta o número de pessoas e vê que havia 32 mil, Deus diz: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E assim Deus não seria glorificado, porque o homem teria se gabado em si mesmo, teria se exaltado e confiado em suas próprias forças. Deus opera poderosamente na fraqueza, na pequenez do ser humano, de tal modo que em Tiago Deus diz: Deus dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sim, não é a ser forte que você deve. Você deve ter um coração realmente disposto a ser trabalhado por Deus, para que Deus manifeste o poder dele na sua vida. A ideia é que o Senhor seja glorificado na sua vida, como em 2 Coríntios, Deus responde à oração de Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus opera naquele que percebe que de fato a realidade é que somos criaturas, somos pequenos e que necessitamos realmente, constantemente, do agir gracioso do Senhor a nosso favor. E isso quer seja com uma pessoa, quer seja um povo inteiro. Em Apocalipse, capítulo 3, a igreja mais elogiada, a igreja que Deus realmente mais mostra ter satisfação naquele momento, dentre as 7 igrejas do Apocalipse, era a igreja que aparentemente era mais fraquinha. Ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta,
a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E esta igreja, pequena aos olhos dos outros, pequena aos olhos dos homens, mas que Deus se agradava, porque dependia e confiava somente no Senhor. Era uma igreja amada. Mostrarei para todos que eu te amei, diz o versículo 9. Ao contrário de Laodiceia, que era uma igreja super rica, super poderosa, cheia de gente rica, em que Deus diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que paralelo fantástico! A igrejinha pequena, fraca, aos olhos dos homens, mas tão amada por Deus, porque tinha sido fiel até aquele momento, confiando e esperando somente no Senhor, enquanto a outra, rica e abastada, confiava tão somente nas suas forças, e Jesus estava a ponto de vomitá-la. Porque Deus se agrada de um coração compungido, daqueles que se humilham na presença dele, na certeza de que é ele que nos exaltará. Deus se agrada. Porque é exatamente nessas pessoas, nesses momentos, que Deus manifesta seu poder e que manifesta sua graça, seu amor e sua bondade. É nessas pessoas que, inclusive, é proclamada a esperança da gloriosa salvação do Senhor. Foi na fraqueza, foi na miséria, foi na condição mais difícil da vida de Jó, que Jó fez uma fabulosa declaração. Jó 19, versículo 25, ele diz diante de seus amigos: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ah, as maiores declarações da glória de Deus, da salvação de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, de esperança em Deus, foram feitas na fraqueza dos pecadores. Foram feitas na perseguição, nas lutas, nas angústias, nas tribulações, quando não havia mais saída, quando viram que suas forças não eram suficientes, que Deus manifestou poder. E então as declarações de louvores ao Senhor anunciaram ao mundo que só o Senhor é Deus e Salvador. Portanto, na fraqueza, busque ao Senhor. Porque o que você precisa não é ser forte. O que você precisa é ter um coração quebrantado. É ter um coração que se humilha na presença do Senhor para buscar a sua salvação. O que você precisa é ter dependência, reconhecer a necessidade do Senhor, para que Ele manifeste o poder dEle na sua vida, para que Ele engrandeça o nome dEle na sua vida. E por isso, repito, diz assim Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, Deus glorificará o nome na vida daqueles que dependem dEle. E, portanto, ore sempre ao Senhor e sinta-se como que sempre dependente dEle, porque é na fraqueza do homem que nós vemos o poder do Deus glorioso, do Deus gracioso. Assim que Davi viu o agir de Deus em sua vida. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Foi este homem que viu o poder de Deus agindo em seu favor durante toda a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus amado, bendito o Teu nome. Toda honra e glória e louvor ao Senhor. Vale, Senhor Deus, Teu povo.
Opera, Senhor, em teu povo. Vem, Senhor, agir para com aqueles que dependem de ti, que precisam de ti e que reconhecem que o Senhor é o único Salvador, para que manifestes a tua bondade e graça, teu poder e misericórdia na vida daqueles que vivem em plena dependência do Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.